Fala galera, bem-vindos de volta ao canal do Professor Valentim. E se você chegou até aqui é porque está acompanhando a série de correções de matemática da prova do Enseja, né? E eu tô aqui agora com a quinta parte da prova do ensino médio de 2017. PPL ainda tem toda a prova regular para nós fazermos juntos. Vamos à questão de número 51. Um refeitório registrou as quantidades de refeições em toneladas preparadas durante os anos de 2010 a 2014. Dessas quantidades de refeições, a parte que não é consumida pelo público é considerada desperdício. Esse desperdício observado no mesmo período também foi registrado num gráfico do lado. Os dados estão apresentados nos gráficos. Bom, o gráfico de produção e o gráfico de desperdício, né? Como meta para o ano de 2015, foi estabelecido que o desperdício deve ser reduzido, não devendo ultrapassar o valor dado pela diferença entre a maior quantidade de refeições produzidas em um dos anos e a maior quantidade de desperdício que tivemos em um dos anos também. O planejamento para 2016 é suprir a meta de desperdício preparando a mesma quantidade de refeições do ano de 2012. Para cumprir o planejamento, qual a quantidade mínima de refeições em toneladas que deverá ser consumida no ano de 2015? Vamos entender, né? Vamos lá. Vou marcar aqui as partes mais importantes. Preparadas a maior quantidade de desperdício registrado, né? A diferença entre a maior quantidade de desperdício registrado e a menor quantidade de refeições preparadas. Então, a menor quantidade e o maior desperdício vai dar o único desperdício que eles querem aceitar. Então, vamos fazer essa conta. Gente, sem fórmula, super tranquilo, tá? Sem peso. Como podem observar, a menor quantidade de alimentos preparados foi em 2010, né? Que eles prepararam 400 toneladas de alimento. Isso é preparado em 2010. E o maior desperdício foi em 2012, onde desperdiçaram 300 toneladas. Olha aqui, ó, 300 toneladas e 400 de produção e 300 de desperdício. Ou seja, o desperdício máximo que eles vão aceitar são de 100 toneladas. Presta atenção. Então, gente, para cumprir o planejado, ele quer produzir a mesma quantidade de alimentos que 2012. Então, olha só. Em 2012, produziram, vamos olhar aqui, 1.200. Produziram 1.200 toneladas de alimento. Beleza? Em 2015, então, ele quer produzir com o mínimo de desperdício possível. Ou seja, qual é o mínimo de desperdício possível? 100. Então, subtraindo 100, teremos 1.100 toneladas que deverão ser consumidas em 2015. Muito bem? Bom, não é uma questão difícil, é só pegar e subtrair os valores adequadamente, que eu posso explicar o seguinte. Ele quer traçar o desperdício máximo aceitável, que ele pega o ano que se produziu menos alimentos e o que se desperdiçou mais. Não precisa ser o mesmo ano. Então descobriu-se que esse desperdício máximo que ele pode aceitar são de 100 toneladas. Daí, em 2015, eles querem produzir a mesma quantidade de alimentos que em 2012. E só poderemos aceitar 100 toneladas de desperdício, ou seja, se produziram 1.200 em 2012, quanto deverão consumir de alimentos em 2015? 1.100, porque só podemos desperdiçar 100 toneladas, né? Espero que tenham entendido. Pausa aí, volta, dá uma olhada, pega o seu caderno, né? Vai escrevendo, tenta fazer do seu jeito, né? Que esse jeito aí é o único, né? O importante é o raciocínio e você entender essa. Questão de número 52. Uma pessoa se matriculou em um curso de informática. Ao matricular-se, foi informada de que as aulas ocorreriam sempre em 2 dias da semana, com 3 horas de aula por dia durante 54 semanas. Qual a carga horária total desse curso em horas? Vamos ver. Então, olha só. São 2 dias na semana. E são 3 horas para cada dia de aula. E vai ter
um total de 54 semanas. Então, essa questão aqui é mais tranquila, né? Se você tem lá 2 dias da semana, com 3 horas de aula, você está tendo aí 6 horas de aula por semana. Isso implica em quê? Cada semana você tem 6 horas de aula, 3 num dia, 3 no outro, correto? Só que quantas semanas você vai ter de aula? É 1, 2, 3, 4? Não, você vai ter 54 semanas de aula, onde cada semana você tem 6 horas. Portanto, é só você pegar 6 horas e multiplicar por 54, né? Que dá 324 horas de curso no total. A famosa carga horária, ok? Bom, letra D, se você puder observar. Muito bem. Essa foi tranquila, né? Na pior das hipóteses, você pegava o 2, multiplicava por 3, multiplicava por 54, ia dar certo do mesmo jeito, ok? Muito bem, vamos à próxima questão. Vamos lá. Na leitura diz que um pedreiro foi contratado para construir uma varanda em uma residência. A varanda foi desenhada numa planta baixa, né? A planta do terreno da casa, utilizando a escala de 1:300. Ela foi desenhada em uma malha quadriculada, em que o lado de cada quadrado mede 1 centímetro. Isso no desenho. As dimensões reais da varanda são uma coisa que vamos entender agora. Né? Eu já estou terminando 30 questões praticamente, e se eu usei uma fórmula foi muito. Agora eu não vou usar bem uma fórmula, só quero uma ideia que você entenda que se trata sobre escala. Quando a escala diz que é 1:300, o que significa aqui? Significa que para cada 1 centímetro de desenho, você tem 300 centímetros reais. Então, fazendo dessa forma, 1 centímetro de desenho nos dá 300 centímetros reais. E 300 centímetros, você associa o quê? 100 centímetros é 1 metro, né? Aquela régua de 1 metro de costureira, de madeira, de usar em quadro, é uma régua de 1 metro. Ela tem uma graduação de 0 a 100, ela tem 100 centímetros. Nunca esqueça disso. Então, 300 centímetros são 3 metros. Então é isso, para cada 1 centímetro de desenho você tem 3 metros reais. E como ele diz que no quadrado você tem 1 centímetro por 1 centímetro, cada quadradinho desse, no desenho, se tratando de medidas reais, então você tem 3 metros aqui, 3 metros aqui e 3 metros aqui. Ou seja, as dimensões da sua varanda são 3 metros por 3 mais 3, 6 metros, letra D. Então, não dificulta essa questão, tá? Entenda com carinho, dá uma olhada, pausa, volta, manda pergunta nos comentários. Se eu não responder, algum colega também que está acompanhando vai responder. E é isso aí, ok? Pega outra folha do seu caderno aí e vamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa é uma daquelas questões que o texto é maior do que a solução, né? Questões, inclusive, com um texto muito grande, não desanima. Leiam e tentem entender cada passo. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, é calculado a partir de pontuações obtidas pelas escolas do ensino básico por meio de diversas avaliações envolvendo as próprias escolas e exames realizados com alguns de seus alunos, que auxilia os governos federal, estadual e municipal brasileiros no desenvolvimento de políticas públicas para a área de educação, bem como para o estabelecimento de metas para tal pontuação no médio prazo. O IDEB observado no ano de 2005 foi de 3,4. O quadro mostra os índices observados e as metas desejadas para os anos de 2007, 2009, 2011 e 2013. A meta prevista para 2021 é que o IDEB seja de 5,2.
Em quantos pontos o IDEB observado em 2013 deve ser aumentado para que a meta prevista para 2021 seja alcançada? Bom, gente, você lê um texto, você entendeu para que serve o IDEB, beleza. Só que ele quer que o IDEB observado em 2013 deve ser aumentado em quanto para que a meta de 2021 seja alcançada, né? E a meta de 2021 é 5,2. Então, olha na tabela e veja qual foi o IDEB observado em 2013. 3,7. 3,9 era a meta, nesse caso ficou abaixo da meta. Bom, queridos, é só isso que eu vou fazer. Pega o IDEB que você deseja em 2021 e diminui do IDEB observado em 2013, que é 3,7, ok? Que vai dar 1,5, que é a letra B de bola. Questão fácil, questão tranquila, mas olha o tamanho do texto. Possivelmente você vai desanimar, vai ficar cansado, ou então vai achar que é algo muito mais difícil do que realmente é, né? Ela é tranquila, então não se deixe levar pela aparência. Leia e entenda. Eu só peguei um valorzinho e subtraí de outro. Isso para uma prova que vai te dar o certificado do ensino médio. Portanto, ler com atenção é o caminho do sucesso. Questão de número 55. Vamos lá, é a última para fechar esse bloco, né? O quinto bloco e depois o sexto bloco. Em 2013, o preço da diária de um determinado hotel era de R$ 310. Em 2014, o valor da diária nesse mesmo hotel subiu para R$ 350. Um turista que se hospedou nesse hotel por 5 dias em 2013 pretende, em 2014, hospedar-se por 6 dias. Ele possui em 2014 a mesma quantia de dinheiro que possuía em 2013 para gastar com hospedagem e alimentação. Sabe-se que em 2013 ele gastou R$ 1.000 com alimentação durante aquela hospedagem. Para assegurar que seu orçamento não seja ultrapassado, o valor máximo aproximado em real que o turista pode gastar diariamente com alimentação durante sua hospedagem de 2014 vamos entender, ele tinha uma quantidade de grana e foi viajar em 2013 com uma hospedagem de R$ 310 por dia, ficou 5 diazinhos. Só que em 2014 ele quer ficar um dia a mais, ele quer ficar 6, porém a hospedagem está mais cara. Como ele está com a mesma quantidade de dinheiro, ele vai ter que se alimentar menos ou com uma qualidade menor. Então vamos entender da seguinte maneira. Em 2013, ele ficou 5 dias pagando R$ 310. Em 2014, ele quer ficar 6 dias pagando R$ 350. Em 2013, então, ele gastou 5 vezes 310, que dá 1.550. Em 2014, ele vai gastar isso só com hospedagem, R$ 2.100. Porém, em 2013, ele tinha R$ 1.000 para gastar com comida de troco ali que sobrou. Ou seja, ele foi para a viagem com R$ 2.550 no bolso. Descontou a hospedagem e sobrou 1.000 para ele se alimentar. Porém, eu não sei quanto que sobrou para ele se alimentar, mas eu sei que em 2014 ele foi com a mesma grana de 2013. Ou seja, R$ 2.550. Portanto, faz um exercício rápido de reflexão. Ele tem R$ 2.550 com ele, que é a mesma quantidade que ele levou no ano anterior. E aí, ele pega e gasta R$ 2.100 com hospedagem. Sobrou quanto para ele se alimentar? R$ 450. Muito bem. E sobrou R$ 450 para ele se alimentar por quanto tempo? R$ 450 para ele se alimentar por 6 dias. O que vai dar uma média de R$ 75 por dia de hospedagem. Letra B de bola. Bom, gente, eu acredito que esse bloco tenha sido bem simples, né? Bem tranquilo. Eu espero que vocês tenham absorvido tudo. Lembrando que essa prova estou fazendo, na verdade, 6 blocos de 5 questões cada para você acompanhar. Pega um dia, pega o seu caderninho, faz aquelas 5. Pega outro dia, caderninho, faz as 5. Você, vou sentar com o Valentim hoje e vou estudar. Liga o seu computador, seu celular, bota o seu fone e estuda. E perceba que essas provas requerem o máximo de atenção e leitura, né? E se você acompanhar a série toda, você vai ver que eu uso o mínimo de fórmulas possíveis. Sem decoreba, só raciocínio.
Ah, lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, por favor, isso me ajuda muito. E dê aquela curtida, deixa comentário, vamos interagir, né? Isso aqui é uma sala de aula necessita de interação para ver progresso. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!